Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Que alegria, né? Poder estar na presença do Senhor. Mais uma terça-feira do renovo. Que privilégio que nós temos de poder sermos renovados pelo louvor, pela oração, pela palavra. Amém. Pela palavra que será ministrada, pela misericórdia dele através da minha vida. Amém. E eu creio que será uma noite de cura. Eu creio que será uma noite de libertação, transformação, quebrantamento, arrependimento, que é isso que o Senhor deseja de nós todos os dias. Isso é a busca constante pela santificação. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Deixe sua Bíblia aberta, que nós iremos meditar nesse texto. Mas vamos orar. Amém. Espírito Santo de Deus, te peço, Pai, que se faça presente, continue a se fazer presente aqui em nosso meio, Senhor, falando conosco, assim como o Senhor já tem falado através do louvor, da oração. Também vem falar através da tua palavra, Senhor. Me usa, Senhor Deus, como instrumento em tuas mãos. Abre todo o entendimento, mente e coração, Pai, para que a tua palavra possa penetrar e assim se fazer morada, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Essa frase, a gente vive num tempo que essa frase, não julgues, é bastante usada, não é verdade? E muitas vezes em defesa contra qualquer acusação, contra qualquer avaliação. Já tem alguém dizendo: você está julgando, não julgue. Na rede social a gente vê muito isso, né, jovens? Qualquer comentário, vídeo, foto que é postada, já segue lá. Se você fizer algum comentário, alguma avaliação, alguma correção, já está dizendo que está sendo feito um julgamento, né? Mas o que Jesus quis nos dizer com não julgueis para que não sejais julgados? Vamos examinar bem profundo, com muito cuidado, esse texto e entender qual é o ensinamento que Cristo quer nos trazer em relação ao julgamento, tanto o errado quanto o correto. Amém? Vamos entender o que é a palavra julgar. Julgar, ela tem alguns significados, tem alguns sentidos, não é apenas um. E o Senhor está se referindo aqui a um determinado tipo de julgamento. Julgar significa tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro, formar conceito, emitir um parecer, opinião sobre alguém ou algo. Mas a Bíblia nos mostra que nós devemos corrigir o irmão. Nós devemos exortar o irmão. Sim, nós devemos repreender o irmão. Mas com amor, sabedoria e discernimento. Vamos abrir nossa Bíblia. Deixa esse texto aí marcado, que depois a gente vai voltar para ele. Lá em Gálatas, capítulo 6... Abra em Gálatas 6, o versículo 1. Vai dizer assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura e guarda-te, algumas versões podem dizer, cuidado, para que não sejais também tentado.
podemos observar nesse versículo alguns pontos importantes para um julgamento bíblico. Primeiro, ele diz assim: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que são... Tem alguém com a Bíblia aberta? Espirituais, amém. Vós que sois espirituais. Mas quem é espiritual? Como uma pessoa é espiritual? É uma pessoa que tem uma vida guiada pelo Espírito Santo, que tem um relacionamento íntimo com Deus, que tem discernimento, que tem maturidade espiritual. Essa é a pessoa que diz, que o Senhor diz aqui na palavra dele: corrige com espírito de brandura. Essa brandura quer dizer, restaura com mansidão. Quando o irmão cai em pecado, cai em um erro, Deus nos manda levantar esse irmão, mas com mansidão, com amor, com zelo, com compaixão, não com repreensão, não com condenação, não com superioridade. É isso que o Senhor está nos mostrando. Não com condenação, com arrogância, mas com amor, com compaixão. E ele ainda diz assim, continuando o versículo: e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Ele diz que quem pode corrigir é quem é espiritual, mas tem que corrigir com mansidão, mas que ao mesmo tempo tem que ter cuidado para não cair no mesmo erro do outro. E é isso que o Senhor nos alerta: olhar para si mesmo, olhar para nós mesmos, uma autoanálise, avaliar nossa mente, nossa vida espiritual, como é que ela está. A necessidade de cada um cuidar da sua própria vida espiritual, para que não venha cair nos mesmos erros de outras pessoas, que a gente está ali, acusando, apontando. Não sei se vocês já ouviram falar uma frase que diz assim: tenha cuidado quando você for apontar um dedo para alguém, porque vão ter 3 apontando para você. Já ouviram falar? E é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Cuidado. Para o Senhor não existe pecadinho, pecado, nem pecadão. Existe pecado. E quando o Senhor diz, tenha cuidado para você não cair, quando a gente está olhando mais para os erros dos outros e esquecendo de olhar para nós mesmos, temos que ter cuidado com esses 3 dedos que estão nos olhando, que são os olhos do Senhor, que estão sobre nós, sobre toda a terra, avaliando, sondando nossa mente, nosso caráter, nosso coração, nossas atitudes, o nosso falar, o nosso pensar. A tentação está sujeito para todos. Nós estamos sujeitos à fragilidade e à tentação, que é o pecar. Todos nós estamos aptos ao pecado. Mas aí nós temos que estar vigilantes, em constante oração, constante busca pela santidade. Essa santidade que só vem através da busca constante pela presença de Deus. O Senhor também nos alerta a importância da ajuda mútua. Quando nós ajudamos outra pessoa a se levantar de um pecado, que está caído, está fragilizado, devemos fazer isso com amor. E assim nós estamos exercendo a lei de Cristo, que Ele nos ordena. Quando nós pensamos em repreender alguém, devemos primeiramente ter convicção de que aquela pessoa está fazendo algo que está desagradando a Deus, ou se parte de um pensamento religioso da nossa parte. Será que eu estou julgando só no olhar? Já viram alguém dizer assim: eu já conheço esse tipo de gente só de olhar. Só de olhar eu já conheço quem é essa peça. Já ouvi muito. Eu sou a primeira que já disse isso. Só de olhar eu já conheço. Tem cara de gente que é assim. E é isso que o Senhor está nos condenando.
que o Senhor está repreendendo esse julgar através até mesmo do olhar, quanto mais com o falar. Vamos abrir em Hebreus 5, capítulo 5. Vamos ler os versos 13 e o 14. Hebreus 5, o 13 e o 14 vai dizer assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, já pelo costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando eu disse que nós temos que ter convicção de que aquela pessoa está fazendo algo que está desagradando a Deus, é esse discernimento que nós temos que ter. Discernimento entre o bem e o mal. E como nós vamos ter esse discernimento? O leite aqui representa os ensinamentos iniciais da fé, para quem ainda não tem maturidade espiritual. Já o alimento sólido representa o conhecimento mais profundo, que através da prática constante, da busca pela palavra, da meditação, do estudo da palavra, nós obtemos essa capacidade de discernir entre o bem e o mal. Quando ele fala, o alimento, o líquido, a criança está tomando leite, bebe líquido, está ali, está novinho, está verdinho na fé. Mas com a prática, com a busca constante pela palavra, pela fome, pelo fortalecimento que vem através da palavra do Senhor, nós iremos querer sim nos alimentar desse alimento sólido, que nos fortalece, que nos traz o discernimento entre o bem e o mal. E aí sim eu vou saber se o irmãozinho está fazendo algo que é errado ou se é correto. E principalmente eu vou saber se eu estou fazendo algo errado ou correto. Porque primeiramente eu tenho que me avaliar. Porque eu tenho que ser espiritual, como o Senhor falou. Amém? O Senhor também nos leva a confrontar o pecado. Mateus 18, o verso 15, vai dizer: se o irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. O Senhor está mandando mostrar o pecado, mostrar o erro. Se ele lhe ouvir, você ganhou o irmão. O que ele quis dizer aqui? Se alguém pecar contra mim, se alguém fizer algo de ruim, eu não tenho que excluir, condenar aquela pessoa ao inferno, primeiramente. Não. Primeiro eu tenho que ir até essa pessoa, mostrar o erro, para que haja reconciliação. É isso que o Senhor deseja em nosso meio, comunhão. O julgamento que Jesus condena aqui na Bíblia, meus irmãos, é o julgamento hipócrita. E esse julgamento tem algumas características. Ele é rápido, sem buscar nem entender. É bem afiadinho. Existe uma frase que eu costumo muito dizer, que muita coisa nada justifica, mas muita coisa explica. Não sei se vocês já ouviram isso. Quando a gente condena uma pessoa por um pecado, sem nem entender, certo que um pecado não pode ser muito entendido, né? Mas temos que entender o pecador. Nada vai justificar o pecado, mas muita coisa vai explicar. Nós temos que buscar entender o próximo, olhar com o olhar de Cristo. E quando muitas vezes nós julgamos aquela pessoa estar pecando, condenando sem nem ter pecado, sem nem ter a vida ocorrido realmente o erro. É isso que nós temos que entender. Muita coisa não justifica, mas muita coisa vai explicar. Por isso que nós temos que buscar entender. Esse julgamento também ele é cruel, sem amor, sem desejo de restauração. Ele condena o pecado e condena o pecador. Ele já leva para o inferno com tripa e tudo, como diz a história. Pecou, acabou. Não.
o Senhor nos mostra que existe sim restauração, reconciliação com o Senhor. E nós temos que ser os primeiros a estender a mão e não a condenar. Esse julgamento hipócrita, ele é cruel, sem amor, sem esse desejo de restauração. Ele é orgulhoso, parte do pressuposto de superioridade espiritual. Ele alimenta o ego. Muita gente determina ele até pelo tempo de conversão. Eu sou crente há 20 anos, há 25 anos, há 30 anos, há 10 anos. Mas não é isso que determina a santidade. Não é tempo. É tempo de qualidade na presença do Espírito Santo, que vai determinar a nossa santidade, a nossa busca. Saber se realmente estamos agradando ao Senhor ou estamos desagradando. E o pior de tudo é a tão temida religiosidade, que tanto afasta em vez de aproximar, que tanto julga, que tanto condena, por achismos, por doutrinas, não da palavra, que não está nem aqui, mas só está aqui, dentro da mente, que foi implantado, e condena e só aponta. E não é isso que o Senhor deseja. Não é esse tipo de julgamento, não é esse tipo de correção, não é esse tipo de exortação, não é esse tipo de avaliação, não é esse tipo de olhar que o Senhor quer que nós tenhamos com o próximo. No verso 2, o Senhor vai dizer: pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirei também. Com o critério que você julgar, você será julgado. Isso mostra que Deus aplica aos julgadores o mesmo padrão que Ele aplica aos outros. O padrão que o julgador está aplicando aos outros, o Senhor vai aplicar àquela pessoa também. Ele vai ser julgado, ele vai ser avaliado pelo Senhor da mesma maneira. Nessa noite nós podemos nos perguntar: que critério nós temos usado para julgar as pessoas? Qual o critério, qual o olhar que eu estou olhando para o meu próximo, para o meu irmão? Agimos com misericórdia ou nós estamos agindo com frieza? O verso 3 até o 5, a palavra diz: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Por que vês tu um cisco no olho do alheio, do teu irmão? E não se dá conta de vigiar que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus usa aqui uma figura quase cômica, É uma imagem meio que absurda de se imaginar. Uma trave dentro do seu olho e você lá sem enxergar, tentando tirar algo, cisco no olho do outro, No olho alheio. Mas Jesus, ele é muito intencional. Tudo que o Senhor falou e fala ainda hoje é tudo intencional. Ele usa coisas absurdas, para nos confrontar, para nos levar a meditar e a refletir no que Ele realmente quer nos mostrar. Um homem tentando tirar algo do olho do outro, enquanto tem algo impedindo dele próprio enxergar. Eu quero abrir os olhos dos outros. Venha para Jesus, aceita o Senhor é bom, enquanto eu estou no erro, enquanto eu estou no pecado, enquanto eu estou desagradando ao Senhor, fazendo tudo que não agrada a Deus. O Senhor nos mostra o quanto é perigoso julgar os outros sem tratar de nós mesmos primeiro. A palavra-chave aqui é hipocrisia. Hipocrisia significa ator.
E o ator faz o quê? Ele finge ser o que ele não é. É esse julgamento que o Senhor está condenando. Quando você finge ser santo, quando você finge ter uma santidade, quando você finge ter uma intimidade com Deus, mas no entanto está bem distante disso. Mas é mais fácil a gente olhar para o próximo, para o irmãozinho do lado, do que olhar para dentro de si. Meus irmãos, e isso dói. O Senhor nos diz que Ele está como se fosse uma lixa, aparando as nossas arestas, nos poldando, nos moldando. A santificação é isso, constantemente, diariamente em nossas vidas. Jesus está dizendo: antes de apontar o pecado do outro, trate com seriedade o seu. Antes de querer consertar a vida do irmão, corrija a sua diante de Deus. Ninguém quer parecer pecador, né? Na frente de ninguém. Teve uma amiga minha que virou para mim e disse assim: teve uma pessoa que virou para mim, a gente estava conversando sobre pecados. Aí eu virei para ela e disse: qual é o teu defeito? Eu falei para ela o meu. Eu disse para ela: meu defeito é ser perfeccionista. Aí ela virou para mim e fez: meu defeito é ser invejosa. Não dói falar a verdade? Mas é isso que o Senhor nos confronta, a falar a verdade. E ela se chocou porque ela foi sincera. Enquanto eu sou perfeccionista, né? Eu quero fazer as coisas certas demais. Isso é um pecado, é um erro meu, que eu tenho, uma falha que eu tenho. Nós somos assim, irmãos. Tentamos encobrir os nossos erros, maquiar, deixar ele mais bonitinho. Enquanto aquele pecadinho de estimação está ali escondido, sendo camuflado pelo nosso ego, né? Pela nossa superioridade. Eu sou crente. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um coração humilde, uma vida rendida ao Senhor, com humildade, com clareza, mostrando ser o que é e não hipócrita. Que não sejamos atores que fingem ser o que não é. Jesus não proíbe corrigir o outro. Ele diz: tire primeiro a trave do teu olho. Ele não disse assim, não é para você abrir o olho do próximo, não é para você tirar o cisco do outro, não. Ele não disse isso. Ele disse: tire primeiro a trave do teu olho, então verás claramente. Só através da santificação, da purificação, da transformação, do arrependimento verdadeiro é que nós conseguimos abrir os nossos olhos espirituais e enxergar claramente a vontade do Senhor para as nossas vidas. E assim conseguimos ajudar o próximo para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, quando tratamos os nossos pecados, enxergamos com graça, sabedoria para ajudar o próximo. E aí podemos nos fazer mais algumas perguntas. Será que estamos mais preocupados com o pecado alheio do que com a nossa própria santificação? Servir a Deus é ajudar mais ao próximo a não pecar? Ou servir a Deus é me santificar mais todos os dias? A nossa crítica é fruto de zelo santo ou orgulho espiritual? O verso 6, a palavra diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem, vos despedaçarão, algumas versões. Esse versículo, ele parece até engraçado, à primeira vista, Não deu as cães aos porcos, as suas pérolas. Mas o Senhor está nos mostrando aqui como ter discernimento espiritual. E é isso que Ele está nos mostrando. Os cães e porcos, eles eram tidos como um símbolo de impureza. Pessoas que desprezavam, que zombavam o que era santo. Eles eram chamados de impuros, cães, porcos.
As pérolas representam as verdades do reino, a palavra do Senhor, o ensino espiritual. E é isso que o Senhor está nos dizendo. Não podemos nos desgastar com quem já mostrou total desprezo pelas coisas de Deus. O Senhor nos diz, existe um limite. O que é santo, a minha pérola, a preciosidade que é a palavra do Senhor, existe um limite a ser entregue. Existe um limite até para quem deve ser entregue. Há momentos que é preciso parar. A gente insiste tanto em tantas pessoas, né? Vou ministrar aquela pessoa, mas não vou desistir. Vou estar ali, vem, irmão, vem comigo, vamos embora, Jesus é contigo. Faz isso mais não, cara, vamos embora, assim, vamos embora. E o Senhor diz, tá bom. Agora é comigo e com ele, é comigo e com ela. Descansa, entrega na minha mão, confia em mim, que agora é só comigo. Você já fez a sua parte. É hora de recuar. O Senhor nos diz a hora de recuar e o momento de avançar. Até onde eu posso ir. Existe um equilíbrio até para falar das coisas de Deus. Até para falar a palavra de Deus existe um equilíbrio, existe um tempo. E isso não é desprezo pelas pessoas, mas é sabedoria. É esse o discernimento que o Senhor derrama sobre nós. E é onde também podemos nos fazer mais outras perguntas. Temos falado demais onde deveríamos estar orando. Existe um momento de calar para orar. Temos insistido com pessoas que rejeitam a palavra, que rejeitam a verdade. O Senhor também nos leva a avaliar isso. Precisamos pedir discernimento espiritual ao Espírito Santo. Jesus não nos chamou para sermos juízes impiedosos, mas sim irmãos que ajudam a restaurar o amor. E muitas vezes esse restaurar o amor, meus irmãos, não é só através de
conhecer, passam ali na frente da parede, da igreja da parede preta e dizem: eu queria entrar ali, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo de ser julgado pelo meu vestir, pelo meu andar, pelo meu jeito. Esse julgamento hipócrita causa medo nas pessoas e causa afastamento, ele fecha portas. Eu posso dar até um breve testemunho. Eu e minha família, quando chegamos aqui, nós chegamos dilacerados espiritualmente. Eu posso dizer que é verdadeiramente essa palavra. Através de julgamentos, de apontamentos. Mas o Senhor nos mostrou que existe sim uma igreja espiritual, que busca a santidade. Existem pessoas sim dispostas a ajudar, a levantar o próximo, a ajudar com amor, não com religiosidade, sem julgamento. E hoje nós conseguimos ver isso, que existe um amor verdadeiro entre irmãos. Existem pastores com caráter verdadeiros de Cristo, que busca esse caráter de Cristo. O julgamento hipócrita, ele deixa cicatrizes profundas, mas que através do amor que vem do trono de Deus, elas podem ser apagadas, assim como foram apagadas as minhas também. Mas o julgamento que é feito com humildade, com discernimento espiritual, ele é uma ferramenta de cura. Feridas que foram abertas por esse julgamento, o Senhor está ali, derramando bálsamo, através de vidas que estão sendo usadas, aqui neste lugar, muitas vezes sem nem perceber. Mas eu não estou fazendo nada para Deus. Será que eu só vou fazer algo para o Senhor se eu pregar? Será que eu só vou fazer algo para o Senhor se eu louvar? Não. Através de um simples abraço, naquela porta, o Senhor fala, o Senhor ministra, o Senhor cura, o Senhor sara, sem o olhar julgador. Nós podemos ser um canal de reconciliação. Deus quer que sejamos um testemunho do amor dele todos os dias. E tem mais perguntas para a gente se fazer. Talvez nós tenhamos sido muito duros com alguém. Julgamos alguém muitas vezes por causa de uma atitude, meus irmãos. Muitos fazem assim: a pessoa fez 99, mas se deixou de fazer 1%, ela é condenada. Aqueles 99 vão embora, aquela pessoa não serve, não é boa o suficiente para estar ao meu lado. Por causa de 1%. Estamos julgando por causa de uma atitude. Fulano olhou para mim com um olhar tão estranho, vixe. Gente, cada um tem um dia, cada um tem um momento, cada um tem seus problemas. Não vamos julgar por causa de um olhar, porque passou e não falou. Não, vamos lá no irmão, vamos procurar saber, você está bem? Vamos exercer o discernimento, né? O amor do Senhor, vamos colocar em prática. Você passou e não falou, tu está bem? É diferente do que julgar por uma atitude. Algo quando a gente deixa de fazer, os 99 vão embora. 99% caíram por água abaixo, por causa de 1%. Talvez nós estejamos escondendo uma trave por trás de um discurso santo. Ou talvez nós precisemos de sabedoria para lidar com pessoas difíceis. Sim. Devemos pedir ao Senhor todos os dias essa sabedoria, esse discernimento que só vem dEle, para que os nossos olhos espirituais primeiro sejam abertos. E esse pedir sabedoria por pessoas difíceis, tenha certeza que muitas pessoas podem falar o mesmo da gente. Não somos os únicos a falar, também falam sobre nós. Jesus hoje nos convida a olhar primeiro para dentro de si, a largar a pedra e estender a mão.
Julgar como Ele julga, com justiça, com graça, com amor, com brandura, com mansidade, com mansidão, com verdade. É isso que o Senhor deseja de nós nesta noite. Não precisa abrir, mas em João 3:17 vai dizer: porque o Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. Quem somos nós para condenar, se o próprio Cristo não veio para condenar? Ele veio para resgatar, para salvar. E para isso Ele nos deixou aqui. Ide por todo mundo. Para que esse ide? Para levar também pessoas para o reino do Senhor, para o reino de Deus, para essa salvação. É para isso que estamos aqui. Ele não nos condenou. Quem somos nós para condenar? Abram suas Bíblias, João 8, o verso 10 e o verso 11, fala finalzinho de uma história que é bastante conhecida na Bíblia. Endireitou-se Jesus e disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Essa é a história de uma mulher adúltera, que foi pega em adultério. Ela foi humilhada, ela foi arrastada por toda a cidade. Os fariseus queriam apedrejá-la e, pela lei, eles poderiam fazer isso. Mas ao chegar aos pés de Cristo, ela não encontrou condenação. Ela não encontrou julgamento hipócrita. Ela encontrou misericórdia. Ela encontrou graça. Ela encontrou um olhar piedoso. Deus conhece o pecado. Deus conhece o pecador. E Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que está por trás daquele pecado. Ou Ele sonda o coração do pecador. Jesus é o único com autoridade para nos condenar. Mas Ele não escolheu fazer isso. Pelo contrário, Ele escolheu nos perdoar. Sim. Jesus disse para aquela mulher: vai-te e não peques mais. Isso não significa uma acusação, não significa uma condenação. Isso significa uma nova chance de vida. O Senhor nos dá novas chances todos os dias. Chance de confessarmos nossos pecados, de nos arrepender verdadeiramente, colocando aquele pecado ali que já foi pago na cruz, mas precisa de arrependimento para que haja a santificação. E o Senhor escolhe nos perdoar todos os dias. Ele não apenas perdoou, Ele abriu portas para um recomeço. E é isso que Ele faz por nós. Ele abre portas. A vergonha do pecado já não existe mais. Vai e não peques mais. Pode ir, viva a sua vida, me busque, mas não peques mais. Isso não significa que porque o Senhor nos perdoa que nós devemos continuar pecando. Mas eu me arrependo no outro dia. Mas eu peco hoje, me arrependo no outro dia. Não. Não peques mais. É uma busca constante pela santidade. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Muitas pessoas já julgaram, muitas pessoas já foram julgadas na vida, no dia a dia, a começar por mim. Feche seus olhos nesse momento. Hoje, como igreja,
Eu quero estar aqui, diante de você, que um dia foi julgado, que um dia foi humilhado, que um dia teve o dedo apontado por seus pecados, foi condenado, foi rejeitado, por causa de um erro, por causa de um pecado. E hoje eu estou aqui, meus irmãos, como igreja, para te pedir perdão. Sim, como igreja de Cristo, o Senhor nos diz, nos mostra, nos revela em sua palavra que existe sim esse amor verdadeiro. Não existe um julgamento com hipocrisia, que existe um desejo de restauração e não de condenação. Quero te pedir perdão, meu irmão, se você foi julgado um dia, se você foi humilhado, se você até mesmo já fez parte de outro local, de outra igreja, e acabou se afastando da presença do Senhor por esse apontamento. Ou se você não pensa em servir ao Senhor pelos julgamentos que serão feitos lá fora, ela não passará um dia na presença, ela não passará um dia naquele lugar, ela não vai passar nem um mês, nem 2 dias, uma semana. Isso não é igreja. Hoje eu posso dizer que eu sou prova viva que existe sim uma igreja do Senhor que busca, assim como existem outras também. O Senhor está preparando filhos, servos verdadeiros, que não buscam a superioridade espiritual, mas sim que buscam um verdadeiro quebrantamento, um estender de mãos, um largar de pedras, para levantar aquele que está ali caído em vícios. Oh Senhor, como sabemos como é difícil largar vícios, mas Deus é misericordioso e nos apresenta uma família que se chama igreja, que está disposta a nos ajudar, a nos erguer na presença do Senhor, a buscar todos os dias por essa santidade. 1 João 1:9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O pecado do Senhor, ele não é superficial, meus irmãos, ele é por completo, ele é real. Ele quer nos restaurar, ele quer ir no íntimo, no mais profundo do nosso ser, nos restaurar. Mas para isso ele nos diz: se confessarmos os nossos pecados. Todos os dias a busca pela santificação é através do arrependimento. Não é através da superioridade. Não é através de atividades. Não é cumprimento de agenda. Não. É uma busca constante com qualidade. Não é tempo, é qualidade na presença do Senhor. Vamos orar. Espírito Santo, como somos gratos, Senhor, gratos, Pai, pelo Teu perdão, pela Tua graça, pela Tua misericórdia imerecida que é estendida sobre nós todos os dias, Senhor Deus. O Senhor está com os Teus olhos estendidos para nós, com o Teu olhar de Pai, que levanta aquele que está caído, pega na mão e coloca no colo como um filho amado e nos diz que nos ama, que nos quer, que não nos condena, que não nos julga, mas que nos perdoa, que nos purifica, que nos transforma. Sim, Senhor, queremos te pedir perdão, Pai. Nos perdoa, Senhor, pela nossa hipocrisia. Nos perdoa, Pai, por palavras, por pensamentos, por atitudes, por olhares que nós cometemos todos os dias, Senhor Deus. E acabamos fechando brechas e abrindo feridas, Pai, em vidas. Nos perdoa, Senhor Deus.
Nos livra de ser julgadores hipócritas, Deus. Nos livra, Senhor, de nós mesmos. Liberta-nos, Pai, de nós mesmos, Senhor Deus. Queremos ser morada, Pai, do Teu Espírito Santo. Só assim nós conseguiremos alcançar a verdadeira santidade que nos leva a Ti, que nos transforma, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Te agradecemos, Pai, pelo Teu olhar, pelo Teu cuidado de Pai, que não nos condena e está muito longe do julgamento. Sim, Senhor Deus. Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus.